Pessoal, bom dia. Se você trouxe sua Bíblia, abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 2. Livro de Marcos, capítulo 2. Nós estamos pregando domingo de manhã. A sequência da série de mensagens é sobre os milagres de Jesus. Só para repetir um bordão, uma frase que eu tenho repetido ao longo de alguns períodos aqui na história da igreja Bethesda, Jesus é o personagem mais fascinante da história. Ninguém nasceu como Jesus nasceu. Ninguém ensinou o que Jesus ensinou. Ninguém fez os milagres que Jesus fez. Ninguém ressuscitou como Jesus ressuscitou. E ninguém derrama o seu Espírito sobre a sua igreja como Jesus derrama. Eu diria que tem muitas coisas boas na vida. Muitas coisas boas na vida. Muitas oportunidades, muitos privilégios. Mas nada é comparável, nada igual ao privilégio de você viver e conhecer Jesus de Nazaré. Conhecer a biografia. O livro de Marcos, capítulo 2. Vamos ler juntos? Depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum. E logo correu a notícia que ele estava em... Eu sempre digo que Jesus tinha uma casa em Cafarnaum. Não era só a casa de Pedro. Ele alugou uma casa em Cafarnaum, ou comprou, nós não sabemos o que ele fez, mas ele tinha uma casa em Cafarnaum. E correu a notícia que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciavam-lhes a palavra. Alguns foram ter com Jesus, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado do ponto correspondente em que ele estava, e fazendo a abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico. Vendo-lhes a fé, vou só repetir para enfatizar. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao filho: os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados no mesmo lugar e arrazoavam em seu coração: por que ele fala desse modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo com seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então o paralítico se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Querido Deus, abençoa a tua palavra, o santo nome de Jesus, aquele que realizou todos os milagres para provar que Ele é Deus. No nome de Jesus nós oramos hoje e sempre. Amém. Podem sentar, queridos. Jesus realizou algumas grandes maravilhas em Cafarnaum. Jesus morou em Cafarnaum, Jesus viveu em Cafarnaum, Jesus interagiu com pessoas em Cafarnaum. Foi em Cafarnaum que aconteceram alguns dos milagres mais afamados de Jesus. E esse texto que nós acabamos de ler marca um dos momentos já de fama no ministério de Jesus. Aqueles que estão acompanhando desde o primeiro domingo a série de mensagens sobre os milagres de Jesus aprendem que possivelmente o primeiro milagre de Jesus foi aquele milagre onde Jesus curou o servo do centurião. Naquela época a multidão ainda não estava afluindo para Jesus. Logo em seguida, Jesus está na sinagoga. E ao se encontrar na sinagoga, Jesus estava na sinagoga, aparece um homem possesso de espíritos imundos, e Jesus traz libertação para aquele homem, liberta aquele homem. E depois acontece algo, quando podemos dizer que Jesus já estava ganhando fama. O que foi que aconteceu? Jesus estava em casa
e as multidões começaram a fluir para a casa de Jesus. Muita gente começou a vir. As pessoas queriam ouvir Jesus ensinar. As pessoas queriam ouvir Jesus pregar. As pessoas queriam ouvir Jesus falar algumas coisas. E aí, nesse acontecimento, amados irmãos, acontece a cura de um homem que nós não sabemos direito, não há muitas narrativas sobre o grau da sua doença. Mas, ao que parece, segundo o que tem sido falado ao longo da história, aquele homem era um tetraplégico. Tinha apenas o movimento da cabeça. Por isso foi necessário que 4 pessoas pegassem ele, possivelmente colocando no lençol, diz um outro texto, e levassem aquele homem para os pés de Jesus. A casa estava cheia, nós acreditamos, eu acredito que não era uma casa grande, mas pela primeira vez, no livro de Marcos, de forma muito especial, diz que a casa estava cheia até a porta. E estando cheia até a porta, estava ali um grupo conhecido como escribas. Os escribas eram os copistas da lei, eram pessoas que estudavam profundamente a lei. E assim como foi naquele primeiro milagre, como aconteceu no segundo, acontece também no terceiro, a ênfase do texto, a grande ênfase daquilo que a palavra de Deus está dizendo, não está simplesmente na cura das pessoas, na cura do homem. É certo que Jesus cura todo tipo de tormento. É bíblico que Jesus cura todo tipo de aflição. Muitas vezes isso já aconteceu na história e acontece ainda nos nossos dias. Jesus liberta o homem de todo tipo de opressão. Jesus liberta o homem de todo tipo de aflição espiritual, de todo tipo de perseguição. Nós vimos isso no domingo passado. E Jesus levanta qualquer pessoa. Nós vamos descobrir isso quanto mais adiante, quando a gente vê sobre a questão do milagre da ressurreição de Lázaro. Não existe milagre difícil, não existe milagre complicado, se é um plégico, 2 plégicos, 3 plégicos, tetraplégico. Isso para Jesus não faz diferença. Mas o que nós temos que aprender com o Senhor nesse momento não é simplesmente o fato de que Ele queria curar pessoas. A Bíblia está cheia de exemplos de que muitas vezes Jesus curava multidões. Mas o que nós estamos aprendendo nesse texto é que Jesus traz à tona algo que é muito mais importante para nós do que a cura, que é o relato, quando ele fala sobre isso, quando Jesus fala sobre isso, quando Jesus ensina sobre isso: perdoados estão os teus pecados. No mundo de hoje, como foi nos dias de Jesus, as multidões ainda preferem ser curadas. Mas Jesus ensina que melhor do que ser curado é ter os pecados perdoados. As pessoas não se importam com os seus pecados. Elas se importam com os incômodos que acontecem nas suas vidas. Se algo está incomodando hoje, ela clama, ela grita a Deus: Senhor, tira esse problema, tira esse espinho de mim, tira esse problema de mim. E as pessoas fazem grandes momentos, mas as pessoas não sabem que pior do que o aleijão é a separação eterna entre o homem e Deus. A Bíblia não ensina que o homem deve viver sofrendo e gostar do sofrimento. A Bíblia não diz isso. Mas a palavra de Deus nos adverte em inúmeros lugares que a prioridade da nossa vida e da nossa existência é o nosso relacionamento com Deus. Nós acabamos de ler, para quem chegou no primeiro bom dia, o texto de Deuteronômio, quando Moisés está repetindo a lei, quando Deus desafia o povo de Israel, diz assim: procurem saber se em algum tempo, do começo até os dias de hoje, alguém fez por um povo o que eu fiz. Procurem saber de uma extremidade do céu até a outra, se alguém, Deus, já fez o que eu fiz por vocês. Leiam aí na mitologia, na deusologia, tudo que tiver nome ligado aí à história de gururologia, o que você puder ler, leia se alguém já fez o que Deus fez. Deus fala sobre isso, Israel. Mas Deus reclama permanentemente: olhem para os meus estatutos, olhem para as minhas leis, guardem os meus estatutos, guardem as minhas leis. Porque se vocês guardarem os meus estatutos, ele dizia para Israel: nenhuma das pragas que eu coloquei no Egito eu coloco em cima de vocês. E aquele povo andou 40 anos no deserto sem enfermidade, sem roupas gastadas, choveu comida do céu e Deus cuidou deles.
Então, quando nós olhamos, amados irmãos, quando nós voltamos para Jesus, quando nós chegamos nesse milagre de Jesus, a gente aprende que, mais uma vez, o foco de Jesus, em cada um dos seus milagres, é que nós possamos, através da contemplação dos grandes milagres de Deus, nos relacionar melhor com Deus. Quando Deus faz, através de Cristo Jesus, uma maravilha nas nossas vidas, ou uma maravilha que nós podemos ver, o desafio para nós não é que eu devo desejar a mesma coisa, eu posso até ter a mesma coisa, mas o grande desafio é que eu tenha, a partir daquela visão, daquele momento, um relacionamento melhor com Deus em todos os momentos da minha vida. Às vezes as pessoas reclamam de Israel, e a gente aprende que Israel não foi fácil. Cafarnaum, nós não podemos esquecer de Cafarnaum, porque Cafarnaum, a Bíblia diz que Cafarnaum era tão orgulhosa, que a sua soberba chegava até o céu. Por isso, Deus a humilharia, a tal ponto que a sua ruína vai chegar até o inferno. Deus, se você ler a Bíblia, estou lendo Cafarnaum por causa de outros milagres, por causa do livro Estação Cafarnaum, você vai descobrir que foi um dos lugares onde Deus mais realizou grandes obras na terra. Foi Cafarnaum. E quando Deus fala pela última vez para Cafarnaum, Ele não vai dizer assim: parabéns, Cafarnaum, que bom que vocês me receberam, que bom que vocês entenderam os milagres que eu fiz em Cafarnaum. Ele diz: ai de ti, Cafarnaum, se em ti tivessem sido feitos, se em Nínive tivessem sido feitos os mesmos milagres que foram feitos em ti, Nínive não teria a mesma condenação. Então, quando nós chamamos, quando você aprende, presta atenção, eu não quero tirar a ênfase de que Deus faz maravilhas todos os dias. Tem dias na vida que nós precisamos de milagres, tem momentos que nós precisamos de milagres na nossa saúde, tem momentos que nós precisamos de milagres nas nossas finanças, em várias áreas da vida, nos nossos relacionamentos. Tem momentos que nós precisamos de milagres para a conversão das pessoas que estão dentro das nossas casas, corações duros, endurecidos, para os nossos amigos. Tem momentos que nós precisamos de uma intervenção de Deus. Jesus foi a Cafarnaum, interviu na casa daquele homem. Aquele homem estava ali, paralítico, tetraplégico, e 4 homens tomam aquele homem, levam e colocam aquela vida diante do Senhor. Colocam aquela vida diante de Deus. Se você observar, esse é mais um dos milagres de Cafarnaum. Nós vamos chegar mais lá. Mas você já descobre aqui que Jesus, nesse momento específico, já está se transformando em pregador para as multidões, ou em pregador das multidões. Agora, uma coisa você vai aprender: Jesus gostava de pregar na sinagoga, em vários lugares. Mas quando eu termino esse texto, eu já li várias vezes, eu leio a Bíblia, e tem hora que eu falo assim: Jesus era teimoso, Jesus era pirracento. Porque quando tinha fariseu e publicano por perto, escriba, ele sempre fazia aquilo que o povo ficava completamente irado. Ele não dava sopa para essa turma. Se existe uma turma que Jesus não tolerava, era esses três grupos. Então, naquele momento ali, os escribas eram conhecedores. Quando Jesus falou assim: perdoados são os seus pecados, fariseu e escriba sabia: não, só existe um que pode perdoar pecado. Além disso, quem é que pode perdoar pecado senão Deus? Só Deus pode perdoar pecado. O escriba, ele conhecia o código legal. E o que ele não conheceu, que eles não conheceram naqueles momentos, de perto, foi que Deus estava ali. Sabe, amados irmãos, às vezes não adianta a gente conhecer a história da igreja. Às vezes não adianta a gente conhecer muitas doutrinas sobre a igreja. Às vezes não adianta a gente conhecer um monte de igreja, quando às vezes a gente não conhece o que Deus está fazendo no nosso tempo, no nosso dia, muitas vezes vizinho da gente. Tempos difíceis. Jesus reconhece aquilo, Jesus prega para as multidões, as pessoas estão ali, mas Jesus tem o cuidado de deixar claro o que era essencial. O essencial era que Deus perdoa pecados. E se o homem precisa do perdão dos pecados, ele tem que buscar esse perdão dos pecados em Deus. E de forma especial em Cristo Jesus. Logo na sequência, Jesus ganha um título que para mim é maravilhoso para todos nós. Só isso
já é melhor do que carnaval. Já dava para a gente sair fazendo samba, aí pulando de tudo quanto é jeito. O nosso samba seria muito mais alegre. Jesus, ele se intitula como aquele que perdoa pecados. Nenhuma lei do mundo consegue dar um indulto ao homem pela sua transgressão, consegue, além de dar o indulto, elevar esse homem a uma nova posição, onde ele poderá viver eternamente sem a mácula do que ele fez. Esses dias eu comecei a pensar sobre os problemas mais sérios do nosso país, que é o problema da corrupção. Eu não sei se eu escrevo alguma coisa pequenininha, ou se eu toco alguma coisa, mas muitas vezes existem muitas coisas que diminuem o homem, que fazem o homem menor diante de Deus. Às vezes o homem é um gigante, mas quando aparece alguma coisa nas nossas vidas que macula a nossa vida, que macula alguém, aquele homem diminui e fica pequeno. Porque o pecado gera a destruição do homem. Imaginem o que seria de Davi se ele não tivesse no currículo dele aqueles problemas que ele teve. Seria quase que adorado. Jesus chama a atenção para o fato de que ele perdoa pecados. Essa é a grande mensagem do Evangelho. Que não, meu pai tinha muita raiva. Meu pai tinha muita raiva daquelas pessoas que faziam muita coisa errada e depois viravam crentes. Para ele isso era o cúmulo do absurdo. Isso não entrava na cabeça dele de jeito nenhum. Aí pode, não acredito, mas quem vai estar lá na igreja? Aí principalmente tem muita gente que está dentro. O cara era lá fazendo o seu cara, e agora do dia para a noite virou crente e falou que está perdoando. Não é assim, na nossa lei ele tem que pagar, ele não é assim, tem que sofrer. Ele tem que pagar pelo menos um terço do que ele fez. Se ele ficar sem perdoado, isso não é justo. Não é verdade? O Evangelho é exatamente isso. O Evangelho é a promulgação do absoluto perdão para o pecador. O perdão de Cristo é melhor do que a cura do aleijão. Porque a cura do aleijão nos vai fazer andar e correr aqui neste mundo. Mas o perdão eterno nos conduzirá para sempre aos braços de Deus. Jesus olha para aquele homem e fala assim: perdoados estão os teus pecados. Nós escrevemos, não está certo. Já tomou o lugar de Deus. Ele era Deus, né? E Jesus, para que vocês saibam, ele vai lá, fala com aquele homem e manda aquele homem se levantar. Dá para ler todos juntos? Vamos ler depois que consegue. Disse ao eu, levanta, toma o teu leito e vai para. Imagina aquele homem levantando assim no meio de todo mundo, carregando a cama, né? Tem muitas coisas bonitas que a gente poderia falar sobre isso, e voltando para casa. Quem foi que te deu vida? Deve ter perguntado à mulher. Foi Jesus. Se ele tivesse um filho, papai, quem foi que fez isso por você? Foi Jesus. Se ele tivesse um amigo, quem foi que fez isso por você? Quem foi? Foi Jesus. Até o escriba, quem foi que fez aquilo? Foi Jesus. Jesus cura aquele homem, Jesus cura aquela preciosa vida. O paralítico se levantou, tomou da cama, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem e todos darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Ninguém nunca fez os milagres que Jesus fez. Mas de todos os milagres que Jesus fez, tem um milagre que o alegra muito mais do que todos os outros milagres. É o milagre da transformação do pecador em santo, do perdido em encontrado, do homem que estava longe de Deus em filho de Deus, do inimigo de Deus em amigo do Senhor. Não permita jamais que você passe por essa vida sem permitir que Deus transforme a sua vida, sem permitir que Deus transforme a sua existência de um pecador e um pecador transformado pela graça, pelo milagre de Jesus Cristo. Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar.
Vamos falar com Deus. Querido Deus, nós te agradecemos, Pai, por esse dia. Te louvamos, Deus, pela bênção de mais uma manhã. Obrigado, Deus, porque em nome de Jesus, o tormento vai embora. Obrigado, Deus, porque no nome de Jesus não existe espírito que resista à presença do Senhor Jesus. Obrigado, Pai, porque no nome de Jesus, aleijados andam, cegos veem. Mas obrigado, Deus, porque em Cristo Jesus nós somos perdoados. Perdoa, Deus, os nossos feios, tristes e horríveis pecados que nós cometemos contra Ti. Passa o sangue de Jesus sobre a nossa vida e sobre o nosso viver. No nome de Jesus nós oramos hoje e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Podem sentar. Não há nada que possa derrotar tudo que o Senhor planejou. Nosso Pai que no céu está, com uma grande família sonhou. Irmãos que dividem o pão e que juntos vivem o amor, que não negam um ao outro perdão, mas se lembram do que Cristo ensinou. Juntos podemos andar, nos unir, de mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu, muito mais do que o homem